Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula de hoje de Introdução à Análise de Algoritmos nós vamos falar de tentativa e erro, uma nova forma da gente pensar nos nossos problemas e tentar resolver nossos problemas, desenvolver nossos algoritmos. A aula vai ser dividida em duas partes, na primeira a gente vai falar do problema em si, na segunda parte a gente vai mostrar um exemplo prático mostrando um código que utiliza essa abordagem. Então imagina que a gente está tentando resolver um problema, que a gente precisa tomar uma série de decisões e tem várias possibilidades para cada decisão. Por exemplo, eu estou num labirinto, estou querendo chegar, né, no fim do labirinto e eu posso ir para frente, para a esquerda ou para a direita, né? Então a cada passo eu tenho algumas decisões a serem tomadas. Para esse tipo de problema, né, a gente vai assumir que a gente não tem informação suficiente para saber qual é a melhor decisão. Né? Se eu já soubesse que a saída estaria diretamente à frente do labirinto, eu iria para frente e resolveria meu problema. Mas pensando num problema que a gente está tentando resolver, que a gente não tem informações extras para isso, então qualquer opção, né, qualquer possibilidade para frente, para esquerda ou para direita é igualmente boa, né, ou igualmente ruim. Né? A gente não sabe se tem alguma vantagem ou não. A cada decisão vai levar um novo conjunto de decisões, né? A cada passo que eu dou no labirinto, eu tenho novas opções aí para fazer, né, para seguir. E, eventualmente, né, alguma sequência de escolhas vai levar a uma solução, né? Um conjunto de passos que eu der dentro do labirinto, combinando ir para frente, para a esquerda, para a direita. Eventualmente, eu chego na saída do labirinto, se é esse o problema que eu estou tratando, né? Aí, justamente essa abordagem, né, de tentativa e erro é uma maneira metódica da gente resolver esse tipo de problema, né, que envolve uma sequência de passos e a cada passo a gente tem uma série de decisões. E a ideia aqui, né, do nome tentativa e erro é que a gente vai tentar uma opção, se eventualmente falhar, né, se por exemplo eu chegar num beco sem saída do labirinto, eu vou ter um erro, né, o que a gente chama de erro, e a gente vai fazer o que é chamado de backtracking, por isso esse nome também dado a esse método ou essa técnica, que é dar um passo para trás para daí mudar a última decisão que você tomou e eventualmente você vai desfazendo cada uma das decisões até voltar para um espaço, para um estado anterior, a partir do qual você de fato consiga chegar na solução do seu problema. Né? Como eu já comentei, é uma técnica de solução de problemas, né? A gente consegue desenvolver algoritmos pensando nessa técnica, né? A gente pensa nela e consegue fazer códigos que achem soluções e a gente aplica, né, esse tipo de algoritmo, né, ele é comumente usado para achar soluções para problemas que a gente não tem uma regra fixa mais fácil. Né? Eu não sei se ir para frente diretamente no labirinto vai ser melhor do que ir para a esquerda ou para a direita. Né? Então, quando não tem uma regra que você já saiba a cada passo qual é o melhor passo a ser tomado, qual é a melhor ação a ser tomada, a gente pode usar tentativa e erro. Então, e, de fato, ele é baseado em tentar todas as possibilidades, né, uma de cada vez, e quando falha, você dá um passo para trás e tenta uma outra possibilidade. Como que funciona, né? A cada momento, por exemplo, numa dada posição que eu tiver de um labirinto, eu tenho que escolher uma operação plausível. Por que plausível, né? Porque pode ser que tenha uma parede à minha esquerda, por exemplo, e eu não posso andar para a esquerda. Ou se tiver uma parede à minha frente, eu não posso dar um passo para frente. Então, entre as ações que eu consigo fazer, né, no exemplo do labirinto, né, ir para frente, para a esquerda ou para a direita, eu escolho uma delas, né? Por exemplo, sempre começo tentando ir para frente, sem nenhum motivo de estar indo para frente ou estar primeiro indo para a esquerda ou para a direita. Daí eu executo essa operação, né? Por exemplo, pensando no labirinto, eu dou esse passo para frente. Se eu estiver representando isso computacionalmente, eu tenho que marcar ali no meu labirinto que eu dei esse passo para frente. Verifico se eu cheguei na saída do labirinto. Caso a meta não tenha sido alcançada, né? No exemplo do labirinto, a saída do labirinto, eu repito o processo. Né? A partir dessa nova posição que eu estou, eu escolho uma operação plausível, executo ela, atualizo e verifico se eu cheguei na solução que eu desejava, né? Que é, por exemplo, na saída do labirinto. Se a uma ação falhar, como eu já comentei, eu dou um passo para trás. Né? A gente já vai falar como que funciona isso em particular, e depois a gente vai detalhar como funciona isso do ponto de vista do código, né? Dentro do computador, dentro da execução, como que a gente dá esses passos para trás. Né? A ideia aqui, né, já que a gente tem essa sequência de passos que são repetidas, fazer isso de forma recursiva, né? Não precisa ser recursivo, mas é naturalmente recursivo, né? Tem uma implementação naturalmente recursiva, né? A cada passo novo que a gente dá, a gente chama recursivamente para ele tratar o próximo passo.
E a ideia desses algoritmos é ir decompondo, né, a solução do problema em um número finito de passos, né, que são esses passos que a gente pode, como comentado, implementar de forma recursiva, de dar um passo, ver quais são as próximas ações plausíveis, escolhe uma ação plausível, dá outro passo, assim por diante. Se chegar num momento que você não tem nenhuma ação plausível para fazer, né, por exemplo, chegar num beco sem saída de um labirinto, você desfaz o passo, e o desfaz é justamente voltar para a chamada recursiva anterior, falando, ó, falhei, a partir desse caminho, né, desses passos que eu dei, não existe solução, então eu dou um passo para trás para escolher uma outra alternativa para tentar, daí, de fato, encontrar a solução. E, de fato, né, o que a gente vai fazer é explorar de forma exaustiva o espaço de soluções. Isso é, né, se tiver uma solução do meu labirinto, de qualquer problema que eu estiver tratando, algoritmos de tentativa e erro, eles conseguem achar essa solução. Né? Então, essa é uma grande vantagem desse tipo de abordagem. A gente depois vai ver outras abordagens que não necessariamente acham a solução ou acham a melhor solução. A gente depois vai discutir também que algoritmos de tentativa e erro também podem ser usados para achar a melhor solução para um dado problema. Então, existe aqui a garantia que ele faz isso, mas como a gente vai ver ao longo das próximas aulas, esses algoritmos são computacionalmente muito custosos, né? Para, de fato, explorar exaustivamente o espaço de soluções, eles são muito custosos, então, para alguns problemas, é inviável estar usando algoritmos de tentativa e erro, e justamente daí a gente vai aprender outras técnicas que podem ser usadas para resolver de forma mais rápida alguns desses problemas, mesmo que eventualmente essas outras soluções não garantam que a gente vai encontrar a melhor solução. A ideia aqui, né, dessa exploração das ações dentro de um algoritmo de tentativa e erro, ele monta uma estrutura igual de árvore, né? Que, como assim? A cada passo a gente tem várias possibilidades, e a cada nova possibilidade a gente abre um novo leque de várias possibilidades. Então, imaginando que vou modificar um pouquinho o meu problema, de novo de labirinto, mas ao invés de só poder ir para frente, para a esquerda e para a direita, eu vou ter 4 opções aqui, por exemplo, para frente, para a esquerda, para a direita ou para trás. Então, a cada ação que eu estou, né, numa dada posição, a princípio eu tenho 4 opções, né, para seguir. Eventualmente nem todas vão ser plausíveis, né? Por exemplo, não faz sentido eu ir para trás se eu acabei de começar no labirinto, ou se tem uma parede atrás de mim. Talvez eu possa ir para frente, talvez eu não possa ir para a direita ou para a esquerda, porque tem paredes também. E daí, por exemplo, andei para frente, vamos imaginar que esse pontinho aqui representou, né, essa ação que eu tomei. Daí, novamente, eu, a princípio, tenho 4 ações possíveis, talvez nem todas sejam plausíveis, e assim por diante. Né? Então, a cada ação, eu vou abrindo um novo leque de novas 4 ações. E, eventualmente, isso vai crescendo muito rapidamente. Né? Então, como que funciona esse tipo de algoritmo? Né? Eu vou dando passos, a princípio, em direção à solução, né? Eu vou tentando resolver o problema, dando um passo de cada vez, vou atualizando esses passos, e se eles não chegarem a uma solução, eu vou ter que desfazer esse passo. Né? Eu vou chegar no que a gente chama de erro, né? Na ideia do tentativa e erro. Né? Eu tentei tomar uma ação, eventualmente ela não chegou na solução, gerou um erro, e daí eu tenho que dar um passo para trás, eu tenho que desfazer essa ação que eu fiz, e daí eu tenho que, né, dentro da estrutura de dados que eu estiver representando, a gente vai ver um exemplo já já, eu tenho que desmarcar, né, falar, olha, eu tentei andar para frente no labirinto, indo por aqui não tem saída, então eu vou parar, vou desfazer esse passo de andar para frente, vou voltar para o estado anterior e tentar uma outra opção. Como eu comentei, né, o fato de a cada passo, né, a cada ação, eu ter mais um conjunto de ações, isso vai gerar uma combinação exponencial de ações. Né? Se eu tinha inicialmente 4 ações, e daí cada uma gera mais 4, eu já tenho 16. Se gera mais 4, eu já tenho potencialmente 64. Então, esse espaço, né, de ações possíveis, aquela árvore que foi mostrada no exemplo anterior, né, que vai crescendo, ela pode crescer muito rápido, a ponto de ser inviável para alguns problemas você usar, de fato, uma abordagem de tentativa e erro, inviável do ponto de vista de custo computacional. Né? Vai demorar muito para você conseguir chegar numa solução. Então, para esse tipo de problema, a gente tem que usar outras alternativas. Existem algoritmos que conseguem achar solução ótima para alguns tipos de problema sem usar tentativa e erro, né? Outras abordagens que chegam na solução ótima, ou existem também aproximações que nem sempre garantem uma solução ótima, mas pelo menos que elas executam muito rápido. Né? A gente vai aprender também técnicas que usam essas outras abordagens para resolver problemas ao longo desta disciplina. Então, novamente, né, como que funciona aí a estruturação do nosso algoritmo, né, que mais tarde a gente vai ver código sobre isso. Né? Se ao longo de cada passo a gente achar a resposta, né, por exemplo, achei a saída do labirinto, então a minha função
vai retornar sucesso. Falei, ótimo, terminei, eu aviso, né, já que a gente vai implementar de forma recursiva, eu aviso quem me chamou que eu consegui chegar numa saída e recursivamente cada uma das chamadas recursivas vai terminando falando, olha, chegamos numa saída, né, numa solução. Se a gente estiver num estado, né, que não é uma resposta, daí a gente pode ser que ainda seja possível continuar tentando, né? Se eu estou num labirinto, eu não cheguei na saída, mas ainda tem possibilidades, né? Eu posso continuar indo para frente, para a esquerda, para a direita, etc. Eu vou continuar. Mas se não tiver nenhuma possibilidade, né? Eu estou num beco sem saída, o que eu tenho que fazer, né? O que a minha função vai fazer vai retornar uma falha, né? Vai retornar um erro, vai falando, olha, por aqui não teve jeito, quando eu voltar para a chamada recursiva que a chamou, né, para a chamada anterior, daí essa chamada vai saber que indo naquela direção não deu certo, ela vai ter que tentar uma outra alternativa. Se eu não tiver, né, nem na resposta, nem num caso que não tem mais o que fazer, o que acontece? Né? Eu estou numa posição que é possível ainda continuar tentando. Então, daí eu analiso, né, eu vou ter um laço dentro do meu código que para cada uma das possibilidades, por exemplo, ir para frente, para a esquerda e para a direita, eu verifico se ela é plausível, né, se de fato eu posso fazer isso, né, se não tem uma parede na minha frente, por exemplo. Se for, eu recursivamente falo, vá para frente. E daí ele vai tentar, né, recursivamente achar uma solução. Se não der certo, né, se ele retornar, se a chamada recursiva do tente ir para frente retornar para mim falando ir para frente não funcionou, daí o código vai para a próxima possibilidade, que então tenta ir para a direita, já que ir para frente não funcionou. E recursivamente, a partir desse movimento à direita, ele tenta achar uma nova solução. Se nenhuma das possibilidades retornou sucesso, né, encontrou a saída recursivamente, encontrou a saída, daí ele vai retornar falha e a própria chamada atual da função vai retornar falha falando, olha, a partir da posição que eu estou, eu tentei ir para a esquerda, tentei ir para a direita, tentei ir para frente, não cheguei em solução nenhuma. Então, esse estado aqui é um estado de falha, tem que voltar para um passo anterior para tentar uma alternativa, porque vim por aqui, não deu certo. Né? Eu citei ao longo de todos os exemplos o labirinto, é uma coisa meio óbvia aí, né, que faz sentido a gente pensar num labirinto tentando essas possibilidades. Tem outras formas de percorrer um labirinto, tem outras formas de encontrar a saída do labirinto, mas tentativa e erro pode ser aplicada. De fato, é mais fácil entender nesse exemplo, né, que a gente pode tratar ele como um problema de tentativa e erro, apesar de ter outras abordagens que podem ser, inclusive, mais rápidas para resolver problemas de labirinto, conforme também veremos ao longo do semestre. Né? E como foi usado já como exemplo, né, a cada passo que eu estou dando aqui, quando tiver uma intersecção, né, se só dá para ir para frente, eu só vou para frente, né, lógico, mas se eu posso ir para a esquerda ou para frente, ou eu eventualmente para a direita, eu vou ter que escolher essas ações. E de fato eu vou tentar todas elas. Né? Eu tento ir para frente e recursivamente, se eu conseguir achar a solução, ótimo, achei a solução, termino a execução, mas se ir para frente não chegou a uma solução recursivamente, então eu desisto de ir para frente e tento ir para a esquerda, recursivamente tento achar uma solução a partir da esquerda, se eu não achei, tento ir para a direita, se eu tentei todas as possibilidades, eu retorno uma falha, né, um erro falando, por aqui não tem saída do labirinto. Né? E lembrando, né, por que faz sentido usar para o problema do labirinto uma solução de tentativa e erro, porque a cada passo que a gente não tem informação suficiente para saber se é melhor ir para frente, para a esquerda ou para a direita. Então, né, se encaixa nesse tipo de problema que pode ser tratado com tentativa e erro. E a cada passo que eu der, eu vou ter um novo conjunto de passos que eu posso dar. Né? Eventualmente só dá para ir para frente, mas eventualmente eu vou poder, né, ir para a esquerda, para frente ou para a direita. E eventualmente não vai dar para ir para frente, só vai dar para ir para a esquerda ou para a direita. E a cada passo eu tenho uma sequência de passos, que pode levar a uma solução ou não, né? O ponto da tentativa e erro é isso. Você vai tentando, eventualmente você não chega numa solução. Se você não chegar, você tem que desfazer o seu passo para tentar uma outra alternativa. E daí, como que a gente implementa isso, né? Realmente, a função principal recursiva, que vai tentar fazer as ações, né? Por isso tentativa e erro, ela vai ter aquela estrutura que a gente comentou de se eu cheguei na saída ou, né, na solução, retorne conseguir. Se eu não tenho nenhuma alternativa a partir da posição que eu estou, retorna falhas, retorna erro. E caso contrário, eu vou ter, né, um laço que vai tentar, por exemplo, sempre ir primeiro à direita, depois ir para frente ou para a esquerda, ou
qualquer uma dessas ordens, né? O ponto é que o algoritmo em si vai seguir sempre uma mesma ordem. Por exemplo, sempre tenta ir primeiro para frente, depois, se caso dê errado, tenta ir para a esquerda, caso dê errado, tenta ir para a direita. E daí, a cada decisão, né, eu vou seguir nessas possibilidades e volto para a próxima, para o próximo conjunto de decisões, né, recursivamente. Né? Então, dou um passo para frente, chamo recursivamente a próxima função para tentar ir para frente, para a esquerda ou para a direita. E assim por diante, até eu chegar numa solução, ou até eu descobrir que não tem nenhuma solução e retornar que não tem nenhuma solução. Outro problema, né, que eu vou dar mais alguns exemplos de problemas que a gente pode resolver usando tentativa e erro. Depois, né, na segunda metade da aula, eu vou mostrar um código para um problema específico, que inclusive vai ser o último que eu vou mostrar aqui. Um outro problema é o problema de coloração de mapas. A ideia é você tem um mapa, né, por exemplo, um mapa de países, e você quer colorir cada país com uma cor diferente, sem que dois países adjacentes fiquem com a mesma cor. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter 4 cores, né? Esse problema de coloração de mapas existe, né, para números diferentes de cores. Então, para 4 cores, eu quero verificar se é possível colorir o meu mapa com 4 cores seguindo essa regra. 2 países adjacentes não podem ficar pintados com a mesma cor, senão fica difícil de visualizar o mapa. Então, essa é a regra do problema. Então, eu tenho vários países e daí eu quero colorir. Como que eu usaria tentativa e erro para esse problema específico, né? Eu começaria por um primeiro país e colocaria a primeira cor da minha lista, né? Por exemplo, se a ordem de cores for vermelho, amarelo, verde e azul, então eu começo por um dado país, por exemplo, esse aqui, coloco o vermelho. E daí vou para o próximo país, por exemplo, um país adjacente. Ele não precisaria ser, mas pode ser um país. E daí eu vou tentar também fazer a coloração na mesma ordem. Primeiro colocar vermelho. Vermelho não pode porque o meu país, um país adjacente já está pintado de vermelho. Então vou tentar a próxima cor. Por exemplo, aqui, né, foi colorido, esse país foi colorido de amarelo, mas se a gente seguisse seguindo na ordem vermelho, amarelo, verde e azul, então seria isso mesmo. Então colocaria o amarelo aqui. Daí eu iria para o próximo país, que, por exemplo, já é vizinho de um país vermelho e amarelo. Então, vou tentar amarelo, não é plausível, né? Não dá para colocar amarelo, vermelho, porque já tem um dos meus vizinhos. Não dá para colocar amarelo, porque um vizinho já tem. Então, coloco azul e assim por diante. A cada país, né, a cada passo, você pinta o país de uma dada cor que seja possível e vai para o próximo país tentando achar uma cor que seja possível, sempre começando, né, sempre mantendo uma sistemática. Por exemplo, primeiro tenta pôr vermelho, se não der, põe amarelo, se não der, põe azul, se não der, põe verde, e se não der para colocar nenhuma delas, você dá um passo para trás, falando, olha, não foi possível colorir assim, deixa eu tentar mudar a cor do meu país anterior. Né? Então, a ideia é essa, é seguir esses passos, né? Então, pinta um país inicial, vai para um vizinho, né, e verifica, né, se é possível colocar uma cor nesse vizinho que não viole a regra de que os seus vizinhos já têm a mesma cor, né? Então, se já tiver um vizinho de vermelho, não pode pôr vermelho. Se já tiver de amarelo, não pode pôr amarelo, assim por diante. E daí você vai para um próximo país e tenta novamente seguir essa ordem, né? Tanto a ordem de países pode ser predefinida, como a ordem de cores pode ser essa daí, vermelho, amarelo, azul e verde. Você vai repetindo esse procedimento, né, a cada país, né, de escolher uma cor que não viole a regra dos vizinhos já ter essa cor, e daí ir para esse próximo país com essa nova cor e verificar se funciona. Se não for possível, né, se eu chegar num país que ele tem pelo menos 4 vizinhos nesse exemplo, e cada um está com uma cor diferente, né, quer dizer, todas as cores já estão preenchidas com cores diferentes, eu tenho que dar um passo para trás e falar, olha, o país anterior eu vou ter que mudar a cor dele se for possível, porque daí talvez com isso eu possa pintar o país atual, né? Na verdade, você tem um erro, o erro faz com que você volte, e na volta você tenta colocar uma cor diferente no país anterior. Se você já tentou todas as cores no país anterior, você tem que voltar de novo para o anterior do anterior e tentar fazer uma mudança, até que ou seja possível, né, você colorir todos os países, ou você descubra que para aquele mapa em particular não é possível fazer uma coloração com a quantidade de cores que foram pré-definidas. Né? Então, você vai tentando, se falha, você desfaz a ação e volta e tenta fazer uma ação alternativa. O último exemplo que a gente vai comentar, que é justamente o que depois a gente vai detalhar o código, é o passeio do cavalo. Qual que é o problema do passeio do cavalo? Né? Você tem um tabuleiro N por N, né? Um tabuleiro de xadrez N por N, não precisa ser 8 por 8, que nem um tabuleiro de xadrez, a gente
permite, nesse problema, que você passe o tamanho do seu tabuleiro, então pode ser um tabuleiro 6x6, 7x7, 8x8, 20x20, não tem problema, né? O algoritmo serve para qualquer tamanho a princípio, podendo demorar muito para achar a solução se o tabuleiro for grande. E a ideia qual é? Né? Você vai ter um cavalo, né? Por isso que chama passeio do cavalo, né? O cavalo é aquela peça do xadrez que anda em L, né? Então, se o cavalo estiver aqui nessa posição central, nesse tabuleiro, que desse exemplo é um tabuleiro 5x5, o cavalo pode vir para cá, onde está o número 1, ou pode vir para cá, ou 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 para cá. Ele tem 8 possibilidades, que são essas que estão marcadas aí de 1 a 8, para onde o cavalo pode ir. E qual que é a ideia do problema do passeio do cavalo? Né? A ideia é que você coloca o cavalo numa posição inicial, esse é um parâmetro também da execução do código, e você quer que o cavalo, a partir dessa posição inicial, que eu vou chamar aqui de x0 e y0, ele passeie pelo tabuleiro inteiro, ele ande em todas as casas do tabuleiro, sem repetir a mesma casa nenhuma vez. Então ele não pode andar onde ele já andou, e o desafio é esse, né? Fazer o cavalo andar no tabuleiro inteiro, sem deixar de passar por nenhuma das casas do tabuleiro, e sem andar 2 vezes na mesma casa. Então, esse é o desafio do passeio do cavalo. Como que a gente vai implementar isso? A gente vai falar disso no próximo conjunto de slides, mas a ideia é realmente, a cada passo do cavalo, né, a partir da posição inicial, ele faz uma dessas 8 possibilidades, lembrando que talvez nem todas sejam factíveis, né? Eventualmente uma jogada possível, não é o exemplo aqui, mas uma jogada possível podia sair para fora do tabuleiro, então isso não é possível. Uma outra, quando você já estiver andando, né, com o cavalo no tabuleiro, eventualmente algumas jogadas iriam cair em posições que o cavalo já andou, então também não é possível. Então, a cada movimento, a cada posição que o cavalo esteja, você verifica, você tenta uma dessas 8, né? Tenta uma, se ela não der certo, você tenta outra, e assim por diante, e daí chama recursivamente para, a partir dessa nova posição, desse novo movimento que o cavalo fez, tentar continuar andando ou passeando no tabuleiro até que ele preencha o tabuleiro como um todo. Mas a gente vai detalhar esse código no próximo conjunto de slides, aí na segunda parte dessa aula. Então, por enquanto, eu encerro aqui, mas eu vejo vocês nessa continuação aí na segunda metade da aula.